Continuando, estamos falando de montagem de programas de treinamento de força, estamos falando das variáveis. Essa é a 22ª aula da disciplina treinamento de força. Vamos seguir para mais uma variável do treinamento, que é a ordem dos exercícios. Há uma orientação geral das diretrizes e livros, textos, diretrizes como essa que eu citei na aula anterior, de que você comece dos multiarticulares para os monoarticulares. Então, na tomada de decisão, na hora de montar ali uma ficha de treinamento, escolher primeiro dos exercícios que você escolheu para aquele dia. Coloque os multiarticulares primeiro e depois os monoarticulares. Isso é recomendado para um ganho eficiente de força, mas para hipertrofia não parece fazer diferença. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos, alguns estudos, mostrando que a ordem dos exercícios para hipertrofia não tem tanta importância. Para força, a sinalização já é mais clara. É melhor porque se você pré-fadigar um músculo que é monoarticular, você vai ter dificuldade de fazer o multiarticular. Aliás, deixa eu explicar essa lógica. Por que sugerem dos multiarticulares para os monoarticulares? Vamos dar um exemplo do tríceps. O tríceps é o músculo que participa da extensão do cotovelo. Então, ele é monoarticular. Embora o tríceps, a cabeça longa, também participe da extensão do ombro. Mas no cotovelo, o tríceps faz só a extensão do cotovelo, monoarticular. Se você treina um exercício para o tríceps primeiro e depois você vai fazer, por exemplo, supino, que é multiarticular, você não vai conseguir fazer o supino bem, você vai fadigar cedo por causa do tríceps. Como o tríceps está pré-fadigado aqui, ele vai fadigar no supino, já que ele participa do supino, e os peitorais não vão conseguir treinar de forma ideal. Então, essa que é a lógica, de você não pré-fadigar primeiro o monoarticular para depois tentar fazer o multiarticular. Com isso, você vai ter prejuízo. Se você fizer isso para a força, se você fizer monoarticular e depois o multiarticular, você vai ter prejuízo no ganho de força em exercícios com característica multiarticular. Agora, para hipertrofia, alguns estudos que nós temos não têm mostrado diferença. Há inclusive uma inclinação de que o músculo que você trabalhe primeiro, ele possa ser mais beneficiado do ponto de vista hipertrófico do que ser exatamente igual. Mas não há uma diferença estatística. Eu vou mostrar isso para vocês adiante. Então, por hora, eu tenho que falar que do ponto de vista da hipertrofia, vamos imaginar o tríceps. Você quer hipertrofiar o tríceps. Na sua ficha tem o supino e um exercício específico para tríceps. Não faria diferença você começar com um ou para o outro, com um ou com o outro, quando o objetivo é esse aqui. E começar com multiarticular, no caso da hipertrofia, não parece ter qualquer inclinação para um resultado superior. Então, se o seu interesse for lá ganhar mais massa muscular no tríceps, começar com o supino não tem nenhuma inclinação no sentido de que será melhor para a hipertrofia do tríceps do que se você começasse com monoarticular. Isso é o que a gente tem visto nos últimos anos. Inclusive, até cito esse artigo aqui, que eu já citei em outras aulas do Brandão, que é um artigo desse ano. Não sei se eu vou falar de novo dele, vamos ver. Vou. Não, na verdade, acho que eu só estou sinalizando que eu já falei dele nessa aula aqui, ó, que é a aula 18. Mais ou menos nesse tempo eu começo falando dele lá na aula 18, caso você tenha interesse de assistir. Então pode acessar tanto buscando lá no canal ou usando esse QR Code. Eu falo desse artigo 2 vezes com algum detalhe razoável. E esse aqui eu estou falando com bastante detalhe, dá para você entender bem sobre esse artigo. E
A ordem dos exercícios afeta o ganho de força e hipertrofia? Foi uma pergunta, um interesse desse artigo também, que é um artigo também agora de 2020 e que tem participação, esses dois últimos artigos, ambos têm participação de vários brasileiros. E alguns, o Brad Schoenfeld, que é norte-americano, e alguns brasileiros. E eles fizeram uma revisão sistemática, uma meta-análise para responder essa pergunta. Se a ordem dos exercícios influencia no ganho de força e na hipertrofia. E aí vamos ver o que eles mostram para a gente. Esse infográfico que vocês estão vendo aqui, ele não é meu. Eu peguei porque ele ficou bem legal. É de um cara chamado Adam Virgilio, ou Virgilio, não sei como que pronuncia. Mas tem aqui, caso alguém queira segui-lo na rede social dele. Então ele fez esse infográfico. Obviamente eu li o artigo, mas sempre quando eu acho alguém que faz uma arte mais legal do que está no artigo, porque artigo costuma ter umas figuras meio chatas de enxergar. Então artes como essa contribuem. Mas vamos lá. Então nessa revisão, o que eles encontraram? Que para a força há sim uma tendência, como mostra aqui, de começar com os multiarticulares ser melhor. Então a ordem dos exercícios influenciou o ganho de força, seguindo aqui o princípio da especificidade. Então se você quer ganhar mais força pro músculo peitoral, você deve pensar num exercício específico para... Ou vamos pensar diferente. Se você quer ganhar mais força no supino, comece com o supino, por exemplo, porque aí há vários músculos ali. Agora, para a hipertrofia, isso aqui, eu não sei se vocês entendem bem isso de meta-análise, eu tenho interesse de fazer algumas aulas sobre o assunto, mas em meta-análise, quando você tem isso que a gente chama aqui de diamante, ele está à direita, completamente à direita dessa linha vertical, ou completamente à esquerda dessa linha vertical, é porque há diferença entre dois grupos que estão sendo comparados. Nesse caso aqui ele está comparando quem ganho de força com o grupo controle, por exemplo. Não treinado. E aqui esse diamante ficou totalmente do lado direito em relação à linha vertical. Tá? Aí tem um conjunto de coisas. Esse diamante não é um diamante à toa, né? O centro aqui representa a média, as extremidades, o intervalo de confiança, mas aí eu preciso de mais tempo em outro momento. Em relação à hipertrofia, a ordem não mudou. Veja que o chamado diamante ele está em cima da linha vertical, portanto não há diferença entre começar com multiarticular ou com monoarticular, quando o interesse é hipertrofia. Porque de fato ganho de hipertrofia e força, essas coisas não são exatamente a mesma coisa. Há inclusive trabalho que não consegue achar correlação entre as duas coisas, eu vou falar disso em outro momento. Então, resumindo a parte anterior ali, se o seu interesse é ganhar força em determinados exercícios, comece por aquele exercício. E do ponto de vista da hipertrofia, também aí não vai fazer diferença. E como não vai fazer diferença para a hipertrofia, a gente pode, deixa eu voltar lá, a gente pode continuar com essa ideia aqui, não tem problema. Porque se eu começo multiarticulares, ela é boa para o ganho de força. E para a hipertrofia não faria diferença mudar, então pode seguir essa lógica. Mas então assim, de modo geral, nesses artigos aqui deu no mesmo. Então a ordem fez pouca diferença. Mas assim, tem isso eu estou falando da força e hipertrofia, mas tem outras coisas a se considerar. Vou voltar de novo aqui, só para considerar mais uma coisa. Bom, vou dar um exemplo aqui. Imagine o agachamento, que é um multiarticular, e a extensora, que é monoarticular. Agora imagine que você faça o monoarticular e extensora primeiro. E você faça um exercício fadigante, até a musculatura ficar bem fadigada.
Aí depois você resolve fazer o agachamento. Você não vai ter a mesma competência técnica aqui, porque a musculatura, parte da musculatura que participa aqui, ela já está pré-fadigada e a sua competência técnica aqui vai estar prejudicada. Então, por causa disso também, do aspecto da coordenação, também ainda faz sentido começar com os multiarticulares. Então, eu começaria numa ficha de musculação, eu não deixaria a extensora vir antes do agachamento, porque como o agachamento exige muita coordenação, eu vou preferir fazer ele quando a musculatura está bem descansada, e aí eu vou ter uma competência técnica boa. Então, por causa disso, porque aí é um outro caso, por causa de um aspecto da coordenação, eu vou optar assim. Isso vale para o supino também. Se você pré-fadiga o tríceps, embora o supino é um exercício menos complicado, mas se depois você vai para o supino com muita carga, um exercício que você quer neste dia trabalhar com mais carga, se a sua técnica estiver prejudicada, isso pode ser um problema. Então eu ainda prefiro trabalhar dos multiarticulares para os monoarticulares. Não mudaria isso por enquanto, não, por outros aspectos além desses que eu estou citando aqui, que é o ganho de força e de hipertrofia. Há também outros aspectos. Segurança, como eu já falei, a segurança técnica, então, para tomada de decisão. Então, resumindo aqui, sugiro fortemente continuar por hora, por questões além da força e da hipertrofia, por segurança, competência técnica, dos multiarticulares para os monoarticulares. Tá? Então, se a sua ficha tem supino e tríceps, tem agachamento e extensora, comece com esses exercícios multiarticulares que precisam de mais coordenação primeiro, e depois você vai indo para os monoarticulares. Músculo que auxiliar em vários exercícios, recomenda-se exercitar por último. Um exemplo muito comum é o abdômen. Se você pré-fadiga o abdômen no início, vários exercícios que exigem do abdômen, muitos exercícios, principalmente os mais complexos, vão exigir musculatura abdominal para te manter posturalmente bem, né, no exercício, ou seja, para uma questão de técnica do movimento. Então é bom deixá-lo para o final, não é interessante pré-fadigá-lo, porque isso pode prejudicar o desempenho de outros exercícios. Também não é absolutamente proibido, não é isso, é uma questão de uma tomada de decisão que faz mais sentido, ela é mais segura, ela é mais prudente. Mas eu, às vezes, faço abdominal no meio do caminho, não deixo só para o final. E também aqui uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: imagine o banco declinado do supino. E eu, às vezes, uso esse banco para fazer abdômen. Então eu seguro a anilha e faço o exercício abdominal. Por que eu estou dando esse exemplo? Neste exemplo, para eu fazer o exercício abdominal, eu preciso que a musculatura do tríceps não esteja fadigada, porque se o meu tríceps estiver fadigado, ele não consegue segurar a anilha de 20 quilos. Então eu pego uma anilha de 20 quilos e vou segurar ela numa posição que exige muito do tríceps. Se o tríceps estiver pré-fadigado, eu não consigo segurar a anilha, então eu não vou conseguir fazer o exercício para o abdômen. Então, quando eu estou falando disso aqui, de deixar o auxiliar para o final, é pensando nisso também. Se você, para o exercício abdominal, eu preciso que o tríceps esteja saudável, esteja não fadigado, então eu deixo o tríceps para depois do abdômen. Tá? Estou dando esse exemplo para vocês tomarem decisão em relação a outras coisas também. Se você precisa desse músculo num outro exercício, então deixe ele para o final. Se para fazer o abdômen eu preciso que o tríceps esteja não fadigado, então eu deixo o tríceps para o final. E assim vai. Então o que eu vou deixando para o final são os músculos que poderiam, se eu treinasse antes, me atrapalhar em outro exercício.
E lá no final eles já vão estar um pouco exercitados e aí você vai trabalhar até a repetição máxima. Mais adiante a gente fala disso. Se o seu interesse for trabalhar potência, que é mais comum em atletas, embora possa acontecer também em ambiente de treinamento fechado, indoor ou mesmo outdoor, potência que seja anterior a qualquer outro treinamento. E a lógica aqui da potência é exatamente porque potência exige você fazer máxima força, máxima velocidade e movimentos coordenados que envolvem muitos músculos. Então é melhor que você faça isso quando a musculatura estiver bem descansada. Né? Para você, então, não vai fazer, por exemplo, imagine o futebol. Não vai jogar uma partida de futebol primeiro para depois fazer o treino de potência. Pré-fadigado e depois fazer um treino que exige total força, total velocidade, ou pelo menos a tentativa, né? Tentar fazer na máxima velocidade, na máxima força, envolvendo vários músculos, aumenta a chance de lesão. Então, para uma questão de segurança, se potência é ideal trabalhar antes, ou às vezes, até dependendo do tanto de repetições que você fará as séries, que seja num dia específico. E o número de séries? O número de séries que eu vou fazer, que pode ser de 1 a várias. Afeta o ganho de força e hipertrofia? Bom, isso a gente vai falar na próxima aula, que será a aula 23 do vídeo 23. Na verdade, a gente vai começar a falar no vídeo 23, mas serão 4 aulas sobre o tema, porque séries envolvem muita coisa e mesmo assim eu vou falar para vocês só as coisas principais, porque não dá para a gente falar em detalhe, mas série é uma discussão mais ampla, né, mais rica. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o número de séries. E então termina essa aula aqui, que foi mais curta. Nosso livro, o meu site e o livro está lá dentro do site, embora também está na Edufis. Para o nosso blog, pode ser por esse QR Code. O nosso blog, as últimas postagens, quando eu gravei esse vídeo, que é dia 28/10/2020, estou gravando, eram esses 2 posts. Eu não sei quando a pessoa que está assistindo verá, mas entra lá e as postagens são sempre importantes para complementar a formação acadêmica, tá? Então são assuntos principalmente complementares. E então até a próxima aula, que eu vou gravar hoje ainda.